Fala galera, professor Paulo Renato aqui, dando continuidade ao conteúdo de geradores. Bom, a gente veio falando da equação do gerador, né? O que é esse aparelho, o que ele faz, como ele funciona, e falamos de sua equação. Quando a gente viu a equação do gerador, né? A gente encontrou essa equação aqui, né? A DDP lançada nos terminais do gerador nada mais é do que sua força eletromotriz extraindo o que é consumido pela resistência interna. Ou seja, a resistência vezes a corrente, que vai dar o Uzinho consumido pela resistência interna. Tranquilo? E aí, quando a gente parou nesse ponto, a gente falou que isso aqui, que é a equação do gerador, nada mais é do que uma função, né? A sua força eletromotriz é constante, a sua resistência interna também é constante. No entanto, a sua DDP lançada no circuito vai estar em função da corrente, que vai estar dependendo também da resistência equivalente do sistema. E nesse momento a gente percebeu que o U ele depende do I para adquirir o seu valor. Ou seja, o U está em função do I, da corrente. Se ele está em função, isso é uma função. É uma função. E o grau que a gente viu dessa função é o primeiro, tá? Essa é a função do primeiro grau. E no gráfico, a função do primeiro grau é descrita por uma reta. No entanto, essa reta aqui tem um detalhe muito importante, tá? Essa reta que a gente vai desenhar é a curva característica do gerador. Por que ela recebe esse nome, curva característica? Porque ela vai ser sempre dessa forma. Por isso é a característica do gerador. Bom, olha lá. Como é que vai ficar essa brincadeira aqui? O primeiro detalhe que a gente tem que saber é que essa curva ela é decrescente, tá? Essa curva, que na verdade é uma reta, mas é chamada de curva, ela é decrescente. Professor, já comecei não entendendo. Por que ela é decrescente? Ela é decrescente simplesmente por causa desse cara, tá? O que seria o seu coeficiente linear lá da matemática. Ele é negativo. Se ele é negativo, essa curva é decrescente. Bom, tá aí. Primeira coisa que você tem que saber. A curva característica do gerador é uma reta decrescente, que toca tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Segunda coisa que você tem que saber é com relação a esse ponto aqui, amigo. Ó, esse ponto aqui é extremamente importante. Repare, esse ponto é o valor mais alto atingido por essa reta, né? O ponto mais alto é a DDP de maior valor atingido por essa reta. E a DDP de maior valor é o que a gente viu que é a DDP total, é a força eletromotriz. Ou seja, se você pegou um gráfico e aqui tem valor de 20, cara, 20 é a sua força eletromotriz. Beleza? Já guarda aí, cara. Ó, se a reta, a curva característica do gerador, tocou ao eixo vertical, esse valor ali que tocou é a sua força eletromotriz. Beleza? Tranquilo? Um outro ponto muito importante aqui é esse cara aqui. Ó. Esse ponto ele é muito importante. Repare que esse ponto é o ponto da corrente de maior valor. É o ponto da corrente máxima, vamos dizer assim. E qual é o valor que a corrente vai ter sua maior expressão? Qual é o ponto, qual é a condição em que a corrente vai ter o maior valor possível? Cara, esse ponto, olha aqui que simples. Esse ponto é o I, é a corrente, quando estiver em curto. Ou seja, é o ICC, é o I do curto-circuito. Ou seja, o gráfico da curva característica do gerador tocou ao eixo horizontal no valor de 5. 5 é a corrente quando está em curto-circuito. Beleza? Então, esse valor aqui vai ser a sua corrente de curto-circuito. Como assim? É quando acontece isso aqui, ó. Você liga um fio do polo positivo ao polo negativo. Percebe? Eu tenho aqui, ó, a pilha, né, onde tem um polo positivo e um polo negativo, e eu ligo um fio diretamente do polo positivo ao negativo, sem passar por nenhum resistor. Esse I que vai passar aqui é o I do curto-circuito, tá? É uma ligação direta entre o polo positivo e o polo negativo. E esse I vai ser o maior valor possível desse cara. Beleza? Segunda coisa. Ou terceira, né? Primeira coisa é que a curva característica do gerador é uma reta decrescente. Segunda coisa, esse ponto sempre vai ser a força eletromotriz. Terceira coisa, esse I aqui vai ser sempre o I do curto-circuito. Então, preste atenção agora aqui, porque esse I de curto-circuito tem um determinado detalhe. Qual é o detalhe? Repare aqui, ó, que esse I ele vai adquirir esse valor quando o seu U tiver o valor igual a 0. Percebe? Então, vem aqui no
na equação do gerador? O U é calculado como epsilon menos Rzinho vezes I. Só que a gente sabe que o I do curto-circuito vai ocorrer quando a sua DDP vale zero. Então olha aqui a consequência aqui, ó. Quando o U vale zero, eu sei que o meu I vai ser o I do curto-circuito. Ou seja, zero vai ser igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Passa todo esse Rzinho aqui para cá, estava multiplicando, ele vem positivo. RI, só que agora eu sei que quando aqui é zero, aqui é o I do curto-circuito, então I do curto-circuito vai ser igual ao meu epsilon. Logo, o meu I do curto-circuito vai ser igual a epsilon dividido por Rzinho. Essa aqui que é a consequência, tá? A consequência é, eu tenho, devido a essa situação aqui, uma equação para calcular o I do curto-circuito. Isso por causa do gráfico. Bom, até aqui a gente viu as três coisas mais importantes, na verdade até a quarta, né? A primeira é que a curva característica do gerador é decrescente. A segunda é que o valor máximo da DDP é a força eletromotriz, ou seja, quando ele tocar o eixo vertical, o valor que tiver aqui é a sua força eletromotriz. O terceiro, ou a terceira coisa, é quando o I do curto-circuito, né, o valor máximo de I é o I do curto-circuito. E a quarta coisa é que eu tenho como calcular esse I de curto-circuito com essa equação. Agora, a gente vai para a nossa quinta e última coisa. É mais uma coisa que você tem como extrair desse gráfico, que você vai aprender como extrair. Esse gráfico ele está sempre descrevendo a sua DDP em função da corrente. Como assim? Né? Isso aqui ó, é o I que vai estar nos terminais do seu gerador e dependendo dessa DDP você tem uma determinada corrente no circuito, ou vice-versa. De acordo com a corrente que você tem no circuito, você tem a DDP nos terminais do gerador. Só que, repare, como uma boa matemática, né? Essa reta, ela tem uma determinada inclinação. Eu vou chamar essa inclinação aqui de θ, olha só. E se eu for recorrer à tangente de θ, olha aqui, ó, se eu for à tangente de θ, pessoal, por que você está indo à tangente de θ? Você já vai entender. A tangente de θ, ou na verdade, menos a tangente de θ, porque ela é decrescente, vai ser calculada aqui como, repare, é esse cara aqui, né? Ó, U, né? Menos o epsilon. U menos o epsilon é o final menos o inicial. Final menos o inicial. Dividido por I. Dividido por I. Que é esse cara aqui. Correto? Bom, mas olha lá. O menos epsilon dividido por I é menos a tangente de θ. Guarda essa informação. Vem pra cá. Olha pra equação do gerador. U é igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Se você observar bem, ó, isola aquele cara ali, ó. U, passa o epsilon pra cá. Menos o epsilon vai ser igual a menos Rzinho vezes I. Ok? Agora, pega esse I e passa para cá. Eu fico com U menos epsilon dividido por I vai ser igual a menos Rzinho. Então, peraí. Reparem que você tem aqui, ó, que o menos Rzinho é igual a U menos epsilon dividido por I. Mas você sabe que menos a tangente também é calculada como U menos epsilon dividido por I. Logo, você chega à condição de que o Rzinho, então, pode ser calculado pela tangente desse ângulo. Tá aqui, ó, o Rzinho pode ser calculado pela tangente desse ângulo, tá? Tá aqui, provado. É a quinta coisa que você deve saber de geradores. Tranquilo? Beleza? Aqui nós vimos 5 passos importantíssimos, 5 coisas muito importantes que você tem que saber dentro do gráfico do gerador. Nosso próximo ponto aí é falar a respeito das potências desse gerador e em seguida rendimento. Mas isso é um ponto para a nossa próxima aula. Eu te espero lá.